Então, está gravando. Boa noite a todas. Nesta nossa aula, nós vamos dar continuidade às políticas públicas educacionais. Na nossa última aula, gente, aliás, antes que eu esqueça, lembre que é uma videoaula e vocês podem, a qualquer momento, perguntar, intervir, questionar e assim por diante, certo? Eu vou fazer a exposição linearmente, mas a exposição linear não quer dizer a não possibilidade de perguntas, de tirar dúvidas e da intervenção de vocês, dando exemplos ou fazendo outras intervenções que vocês acharem pertinentes ao esclarecimento do assunto que eu vou propor para vocês hoje. Tá bom? Então, na aula anterior, observem, na aula anterior nós falamos sobre as políticas públicas educacionais. Nós falamos que um dos vocabulários importantes para nós entendermos as palavras, as políticas públicas educacionais, é entender os vocábulos. E o primeiro vocábulo que nós falamos, ou que nós expomos, foi a palavra política. E nós falamos que a palavra política, quando nós falamos de políticas públicas educacionais, não é uma referência às políticas no sentido partidário, mas é a política enquanto ação humana que interfere, que intervém, que muda a vida dos indivíduos e que muda a vida em sociedade. Nesse sentido, como falamos anteriormente, todo ser humano é um ser político. O ser humano é um animal político, certo? E até uma suposta neutralidade política, ela não pode ser aceita por nós, especialmente nós que estamos no âmbito de uma faculdade. Você entrou numa faculdade, tem algumas frases que você deve eliminar dos seus lábios. Primeiro, fulano de tal não tem personalidade. Todo mundo tem personalidade. Todo mundo, certo? Fulano de tal não tem caráter. Todo mundo tem caráter. Pode ser um mau caráter ou um bom caráter. E você não pode dizer, eu odeio política e, portanto, eu não me envolvo com ela. Isso já é uma posição política. Né? Uma frase como essa é você pegar o seu diploma e rasgá-lo e dizendo assim, eu tenho curso superior, mas ele não serviu para nada. Porque o conceito mais básico sobre político eu não possuo, eu não domino, eu não percebo dentro da realidade humana. Certo? Então, todo ser humano é um ser político, nós tomamos ações, né? Nós assumimos o ônus e o bônus de nossas decisões. E toda decisão humana, que seja uma decisão para agir, como uma ação para cruzar os braços, é uma ação política, porque ela interfere diretamente no nosso destino, no destino da sociedade, certo? Então, quando você diz, eu vou estudar, eu vou para a faculdade, eu vou terminar um curso universitário, eu vou me qualificar para a vida, eu vou me qualificar para o campo de trabalho, uma decisão positiva, né? Em direção de um aperfeiçoamento na sua vida particular. Ou quando você diz, não, eu não quero estudar, eu não quero me aperfeiçoar, certo? Eu estou satisfeito com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho. Essa é também uma ação política, porque vai interferir na sua vida, certo? Para quem está no âmbito do trabalho em educação, dentro do sistema, sabe que os professores que estão dentro da rede e que decidem fazer pós-graduação, lato sensu, mestrado e doutorado, tende a alcançar aquela porcentagem de um recurso a mais no salário. Aqueles que cruzam braços, né, vai dizer, eu não me envolvo com isso. Também, você não se envolve, mas os benefícios do estudo também você não terá. Certo? Em termos práticos, é isso. E aí depois nós vimos que essas políticas públicas, além de ser uma ação do indivíduo, certo, é uma ação política partidária. Enquanto a ação do indivíduo, eu como cidadão, a Margarida como cidadã, a Judite, a Simone como cidadã, a Kessia, a Jaqueline como cidadã, se organizam
e vão à frente daqueles que nos representam politicamente, e esses indivíduos, essas pessoas, esses cidadãos e cidadãs vão em busca de seus direitos constitucionais, né? Então, essa é a palavra política no sentido mais estrito da palavra, quando o indivíduo age a seu favor, né? Ou a favor da coletividade, do bem social. Mas também existe a palavra política dentro do contexto, como falamos anteriormente, Professor, que é o contexto profissional. Diga lá, Jaqueline. Alô? tá ouvindo? Estou ouvindo, minha querida, pode falar. Quando eu falo, eu não me envolvo com política, como assim como é política essa frase? É porque toda ação humana é uma ação política. Você precisa desvincular a palavra política de política partidária. Você não pode não agir de uma forma partidária. Você pode não estar vinculado a um partido, né? Porque a palavra política tem esses dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido mais estrito da palavra, como toda ação humana. Toda ação humana que interfere na vida do indivíduo e interfere na vida em sociedade. Isso é política, certo? O problema é que nós fomos acostumados a ver política apenas sob o sentido de política partidária. Percebe? Então, para nós, quem faz política é o governador, é o prefeito, é o vereador, é o presidente, certo? E para nós, ou para muitas pessoas, fazer política é somente naquele momento quando nós vamos participar de um pleito eleitoral. Mas este pensamento é completamente equivocado. Quando você, Jaqueline, quando você se reúne, quando você percebe as necessidades do seu setor, e você percebe que o seu setor falta para o setor um CMEI, e quando você decide somar forças com a Judite, né? E falar, Judite, olha, nós precisamos de um CMEI para as nossas crianças. Esse comportamento é um comportamento político. Por que um comportamento político? Porque ele vai mudar a sua vida e vai mudar também a vida daqueles que pertencem ao seu setor. Certo? Agora, esse seu comportamento, para que esse projeto de ter um CMEI no seu setor, ele vai precisar, nesse projeto, que também você se envolva com outro tipo de política, que é a política partidária, né? Ou a política dentro do sentido mais profissional da palavra, porque você vai ter que ir com o vereador, você vai ter que se reunir com o secretário de educação, você vai ter que se reunir com o prefeito e expor as necessidades do seu setor. Tudo bem? Entendeste? Ok, entendi. Eu não tinha esse pensamento, não, professor. Pois é. E aí, veja, tem uma coisa muito interessante, certo? Alguém já falou, eu vou parafrasear, alguém já disse que o que preocupava um determinado pensador não era a maldade dos homens ímpios, mas era o silêncio daqueles que se auto-intitulavam pessoas boas. Percebe o que eu estou dizendo? Então, por que essa pessoa falou isso? Porque o silenciar também é uma decisão política. Quando você silencia diante da opressão, diante da maldade, diante da exploração do órfão, da viúva, do necessitado, você está contribuindo para a manutenção daquele sistema de coisas. Certo? Então, a própria Professor, aí fala assim, quem cala... Pode falar, dona Margarida.
Quem cala, consente. Isso. Quem cala consente, não consente como princípio. Tira a mão do pé, Davi. Certo? Não é que necessariamente aprova aquela exploração, mas que com o seu comportamento, certo? Com o seu comportamento, essa pessoa, ela viabiliza, ela possibilita, certo? Que determinado sistema de exploração permaneça. Percebe? E essa é uma ação política. Por isso, quando nós falamos de política pública educacional, toda a implementação de políticas públicas educacionais, toda não, mas uma boa parte das políticas públicas educacionais, como nós veremos hoje, elas são oriundas de um clamor da população. Elas são oriundas de uma ação positiva da população que se percebe como protagonista de sua própria história na construção de um novo projeto educacional para o seu setor, para a sua cidade, para o seu estado ou para a sua nação. Certo? E embora essas pessoas não estejam envolvidas dentro da política partidária, a ação dessas pessoas de mobilização, de debate, contribui para a elaboração das políticas públicas educacionais. Né? E é sobre isso que, nesta noite, eu gostaria de tratar com vocês, que é exatamente sobre a implementação das políticas públicas educacionais. Porque conceituar, nós já conceituamos. Nós sabemos que políticas públicas educacionais são todos aqueles projetos, todos os planos, todas as leis, todos os decretos, certo? Todos os documentos que regem a educação nacional. Isso são políticas públicas educacionais. Né? As políticas não são apenas as ações. As políticas não são simplesmente os projetos que estão sendo organizados e executados. Os documentos também, os documentos normativos, eles fazem parte das políticas públicas educacionais. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é hoje a coqueluche do momento? Qual é o documento que mais nós temos debatido e conversado e que é uma política pública educacional, gente? Tic-tac, tic-tac. Vamos lá, gente, curso de pedagogia. Vamos lá. Qual é o documento, gente? A Constituição. Não, a Constituição ela é de 1988, documento desses últimos anos, que tem se falado e debatido muito a respeito da educação nacional, que define os rumos da educação nacional. Vamos lá, gente. Matéria de concurso. A BNCC, gente, Base Nacional Comum Curricular. Certo? A BNCC, nesses 2 últimos anos, é o documento que tem recebido a atenção, os debates, os encontros, escolas públicas, escolas particulares, os cursos de pedagogia, certo? Todos esses cursos têm trabalhado e têm debatido sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Todos os livros didáticos atuais, eles estão sendo construídos, elaborados, planejados a partir da BNCC. Todos os planos de aula que são planejados na esfera municipal, estadual e federal e que dizem respeito à educação básica, todos os planos de aula obrigatoriamente são construídos e justificados a partir das habilidades e a partir das competências e dos conhecimentos pré-estabelecidos pela BNCC, gente.
Que E a não tem BNCC é uma política objetivos, pública? conteúdo, Sim, é uma política pública. educação. Pois não, dona Margarida? É porque agora mudou a nomenclatura, não fala-se mais em estratégia, metodologia, avaliação, não existe mais isso. Agora é desenvolvendo as habilidades. Não, existe. Não, dona Margarida, isso existe. Esses elementos ainda existem, mas eles existem com a finalidade de se alcançar as habilidades e as competências, certo? Os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, esses documentos nós vamos ver também, certo? Mais à frente, certo? Os PCNs, eles eram parâmetros, certo? Eles não eram regulatórios, mas eram documentos que apontavam para o tipo de educação que se esperava, certo? Mas a BNCC, ela é o documento que normatiza a educação nacional em termos de conteúdos. E, além disso, a virtude da BNCC é apontar que o sistema educacional, além de estar preocupado com o conhecimento, deve também estar preocupado com a aquisição e o aperfeiçoamento de habilidades e competências. Né? Essa é a virtude. Então, muito bem. Então, e eu falei da BNCC exatamente para mostrar para vocês que as políticas públicas educacionais, elas são projetos, são as ações do governo, são os documentos oficiais, são os planejamentos que são realizados em prol do aperfeiçoamento e do desenvolvimento da educação nacional. Portanto, se você está fazendo pedagogia, nunca diga que o Brasil está à deriva e que não tem nenhum projeto educacional para a nação. Diga que você não concorda, diga que é ineficiente, diga que tem que ser melhorado, diga que tem que ser aperfeiçoado, diga que tem que ser ampliado, mas não diga que não existe, porque se você fizer isso, você está rasgando o seu diploma. Porque as políticas estão aí, certo? Existe a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 93/94/96. Como podemos dizer que a educação não tem rumo se a LDB é a lei que organiza a educação nacional? Nós temos a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que estabelece o conteúdo, que acrescenta as habilidades e as competências, né, que dá um norte à educação em todo o Brasil. O Brasil não tem rumo, não tem metas para onde ir. E eu pergunto, e o Plano Nacional de Educação? Não estabelecem metas, 20 metas até 2024? Sim. Então, não diga que não tenha. Você pode dizer que o Plano Nacional de Educação é falho, que as estratégias que estão sendo elaboradas não são eficazes. Você pode dizer que essas 20 poderiam ser, na verdade, 30, mas não diga que não existe. Pelo amor de Deus. Bom, gente? Então, a pergunta que se faz, né, ou dúvida cruel, é como é que as políticas públicas são implementadas? Como é que elas são construídas? Certo? Então, a primeira questão que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: a fase de implementação das políticas públicas está diretamente ligada ao processo de formação de agenda, de formulação de políticas e tomada de decisões, as quais estruturam o modelo e a abrangência das políticas implementadas. Né? Ou seja, o que o autor está dizendo aqui, a autora, aliás, está dizendo que as políticas públicas elas não são colocadas ao acaso, elas não são colocadas de qualquer maneira, elas não são implementadas ao sabor de um arroubo daqueles que estão no poder político. Não. Existem pessoas,
que são técnicos, pessoas preparadas, com as quais você pode ou não se identificar ideologicamente, mas existem pessoas que estão lá, que são preparadas e são direcionadas para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais, né? E essas políticas, elas passam exatamente por um processo. Existem passos a serem desenvolvidos até a implementação de qualquer política pública educacional que você possa nomear, certo? E aí, então, o texto vai mostrar que existem ciclos das políticas públicas. Esses ciclos, eles dizem respeito a qualquer política pública. Entre elas, podemos citar as políticas públicas educacionais. Então, quando eu exponho, eu estou mostrando para vocês esse texto apresenta aquilo que é o ciclo para qualquer política pública, quer seja na saúde, quer seja na segurança pública, quer seja na economia, quer seja nos direitos humanos e também na educação. Então, vamos lá. De acordo com os estudos, as políticas públicas, nós sabemos que ela é uma resposta do Estado às necessidades do coletivo. Primeira questão, veja aqui, ó, certo? Então, as políticas públicas, ela é uma resposta do Estado às necessidades do coletivo. O que significa? O que nós acabamos de falar a respeito das necessidades emergentes em um setor. Quando existe uma necessidade educacional em um setor, a comunidade se organiza, a comunidade articula a possibilidade da construção de uma escola, de um CMEI, de uma quadra poliesportiva. E é a partir desse processo de tomada de decisão de agentes políticos, não partidários, mas de agentes políticos que são cidadãos, né? É a partir dessa organização, é a partir desse envolvimento que começa em semente, né? Em semente, as políticas públicas educacionais, né? E aqui diz, e se concretiza no desenvolvimento, se concretiza no desenvolvimento de ações e programas, né? Objetivando o bem comum e a diminuição da desigualdade social. Então, essas políticas públicas, elas podem ser ações e programas. Ações, quando dizem respeito a determinadas realidades que ocorrem aqui e ali. E quando nós falamos em programas, nós estamos nos referindo àquelas ações governamentais que são mais duradouras, mais permanentes. Tudo bem? Está tudo certo aí? E a ideia é que essas políticas públicas ela têm algumas finalidades, pelo menos duas, que foram colocadas aqui no texto. Primeiro, o bem comum. E o que significa o bem comum? Significa o reconhecimento de que existem direitos que são direitos que devem ser concedidos a todos os brasileiros. A educação é uma delas, é um destes direitos. E na medida em que o Estado se mobiliza para organizar a educação, ampliar os benefícios educacionais, aperfeiçoar os projetos já existentes, esse projeto, essa ação governamental, ela tem como finalidade promover o bem comum, o bem da sociedade. E também de quê? Tem como objetivo diminuir a desigualdade social. Ora, o que isso significa, diminuir a desigualdade social? Significa dizer, no que toca às políticas públicas educacionais, que é por meio da educação que as pessoas dos estados
mais inferiores da sociedade podem, pelo menos, almejar e sonhar por um futuro melhor, em condições melhores, tanto condições econômicas, materiais e de formação, a partir de que o Estado ofereça para essas pessoas uma educação de qualidade, né? E na medida em que essa educação ela é uma educação de qualidade, né, nós almejando elas, é claro que as pessoas dos estratos mais baixos da sociedade poderão ter melhores oportunidades, melhores condições de fazer um curso superior de qualidade e, assim, ingressarem no campo de trabalho e verem determinadas situações econômicas desfavoráveis sendo substituídas por uma condição melhor, mais humana e mais democrática e uma situação econômica economicamente melhor, comparando com a situação originária desse indivíduo, né? E aí vai dizer, esses programas e ações precisam ser estruturados de uma forma funcional e sequencial. Em outras palavras, as políticas públicas elas não podem ser implementadas de qualquer maneira. É preciso que haja uma estrutura mínima para o funcionamento, é preciso que haja uma organização mínima para que haja uma funcionalidade e uma eficácia maior dentro daquilo que se propõe oferecer para a população. Em termos práticos, para nós visualizarmos esse conceito, basta lembrar o que foi a escola em tempo integral no início e o que é a escola em tempo integral em nosso tempo hoje, certo? Certamente que hoje, a escola em tempo integral que hoje nós temos é muito melhor do que a escola em tempo integral quando foi iniciado aqui no estado de Goiás, certo? Isso mostra exatamente a ideia, né, de que toda política pública educacional elas precisam de ações estruturantes e ações funcionais para que essas políticas públicas elas possam cumprir com a sua função. Qual a função? Está lá em cima. Promover o bem comum e diminuir a desigualdade social, né? E a pergunta que se faz, então, a partir disso, então, o que são esses ciclos das políticas públicas? O que são esses passos, essas ações, né? Esses momentos históricos estruturantes das políticas públicas, né? Então, ele vai dizer, trata-se de um processo formado por vários estágios, que considera, segundo Seixas, a participação de todos os atores políticos, públicos e privados. Olha, a participação de todos os atores, o quê? Públicos e privados. Percebem aí? Isso quer dizer o quê, professor Israel? Quer dizer que na implementação de muitas políticas públicas, não somente a população, o homem comum, o cidadão comum, ele é chamado para se debater sobre a implementação desta ou daquela política pública. Mas existem também pessoas interessadas em determinadas políticas públicas. E essas pessoas interessadas também é iniciativa privada. Porque a iniciativa privada também lucra, a iniciativa privada também tem interesse em estar junto com o governo, oferecendo, de acordo com o projeto, né, alguns trabalhos, algumas realidades vinculadas à educação. E, a respeito disso, nós falaremos um pouco mais na nossa segunda aula. Tá bom? Nós vamos esperar 10 minutos para gravar o nosso vídeo e depois nós retornamos na nossa videoaula, daqui às 19h52. Um abraço e até lá.